logo a seguir. Muito prazer, Oswaldinho Santos. Eu trabalho no Banco do Brasil. Sou funcionário do Banco do Brasil desde o ano de 2000. Passei no concurso em 2000, em 99, entrei no banco em 2000. Trabalhei 4 anos e meio em agência. Depois de 4 anos e meio, vim trabalhar na diretoria de tecnologia. Trabalhei durante algum tempo na diretoria de tecnologia, depois trabalhei com estratégia de organização, e nesses últimos anos, trabalhando aqui em Brasília, na sede do banco, eu tenho lidado com governança de processos, governança de TI, atualmente, cultura analítica, além, lógico, do desenvolvimento de sistemas. É uma experiência muito interessante estar aqui com vocês. Agradecer muito à professora Alessandra pelo convite e toda a galera do LabData. Parabéns pelo Festival de Inverno, está sensacional. Falar sobre analytics com auditoria é algo bastante diferente, né, do que normalmente eu faço. Normalmente eu falo de analytics de maneira geral. E hoje eu resolvi fazer um bate-papo mesmo, é bate-papo. Tanto que eu não trouxe aqui PowerPoint, quem já assistiu minhas palestras sabe que eu sempre interajo aqui com o fundo, coloco aqui um fundo para ficar interagindo durante a apresentação. Hoje é diferente. Hoje é bate-papo. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do Analytics com auditoria e ver onde que a gente chega no final das contas. Além de trabalhar no Banco do Brasil, eu também trabalho como professor, palestrante, músico, enfim, 1001 atividades. Mas como palestrante, em uma das minhas palestras, eu gosto muito de falar da trilogia das trilogias, onde eu falo a trilogia da realização, a trilogia do desenvolvimento e a trilogia da evolução. E na trilogia do desenvolvimento, que são trilogias, assim, aspectos que você deve desenvolver, soft skills que você deve desenvolver para promover o seu crescimento profissional, ou o crescimento da sua empresa, ou o seu crescimento pessoal. Na trilogia do desenvolvimento, que eu chamo de trilogia dos 3Ds, ou do DDD, eu sempre trago à tona a fábula de La Fontaine, que todo mundo conhece, da lebre e da tartaruga. Para quem não conhece, acho muito difícil. É aquela clássica história da lebre que desafia a tartaruga para uma corrida, e na corrida a lebre sai correndo na frente, a tartaruga lentamente sai atrás, a lebre, muito dona de si, acaba cochilando no meio do caminho, a tartaruga ultrapassa e acaba ganhando a corrida. Essa é a versão clássica da história de La Fontaine. Eu, alguns anos atrás, fiz uma adaptação nessa história para poder tratar dessa questão do desenvolvimento, né? E até minha filha e as colegas dela fizeram uma encenação de teatro muito interessante. Depois eu devo postar no meu canal essa adaptação, onde você tem um terceiro personagem. Além da lebre e da tartaruga, você tem um guepardo, porque cada um deles representa um D. A lebre é um animal que nasceu com um dom, nasceu ali com uma aptidão natural para correr. Então, o primeiro D é o D de dom. E esse dom dá a ela total segurança de que ela pode correr a corrida e chegar lá na frente e ganhar de todo mundo. Só que ela não tem o que a tartaruga tem. A tartaruga não nasceu com dom. Como a maioria das pessoas não nasce com muitos dons naturais, né? A gente tem que aprender muita coisa no meio do caminho. Tem gente que nasce com dom. Aquela história de crianças com 2, 3 anos que você vê tocando bateria, tocando instrumentos, aquilo ali é dom natural. Mas quem não nasce com dom, ou seja, quase todo mundo, tem que desenvolver essas habilidades. E aí para que você possa desenvolver essas habilidades, entra um fator muito importante, que é a determinação ou a disciplina. Você pode usar o D para determinação ou disciplina. E isso é algo que a tartaruga tem. A tartaruga veio com dom, não veio com dom, mas veio com determinação e veio com disciplina. E foi isso, essa determinação dela, que fez com que ela ganhasse a corrida. Mas, na minha versão, existe um terceiro personagem, que é o guepardo, também conhecido como Cheetah. E esse terceiro personagem, ele vem com as duas coisas. Ele vem com o dom e a disciplina. Ele tem aptidão natural para a corrida, mas ele é determinado, ele não perde o foco, mantém o foco até conseguir alcançar o seu objetivo. Imagina só uma pessoa que nasce com um dom e, além disso, é determinada. Ninguém supera. E essa pessoa tem o D de desempenho. São aquelas pessoas de alta performance. E essa trilogia do DDD que eu trago hoje como um paralelo para a gente falar de analytics com auditoria. E aí eu vou distribuir esse DDD numa timeline, numa linha de tempo, para que a gente possa entender um pouco como é que essas coisas evoluíram. Falando lá do primeiro D, do D do dom, eu lembro da auditoria no passado, lá no passado.
Não sei se todo mundo sabe, mas a auditoria começou lá no Egito Antigo, quando surgiram ali os cobradores de impostos por Faraó, alguém precisava fiscalizar essa cobrança de impostos, ele foi o primeiro exercício da auditoria registrado. Depois disso, essa atividade da auditoria ela acabou evoluindo com o tempo, ela se propagou ali ao longo da Idade Média, com os cobradores, com o pessoal que fiscalizava as cobranças de impostos e de doações para os reis e rainhas e imperadores. E depois da Revolução Industrial, essa atividade ela começou a ganhar mais complexidade e maior importância, maior relevância. Até chegar nos dias, no finalzinho ali do século XX, né, perto do ano 2000, quando você tinha uma atividade de auditor que era extremamente complexa, importante, porém não acompanhava tanto a tecnologia. Eu lembro que quando eu trabalhava na agência do Banco do Brasil, lá no interior de Minas, quando a gente recebia informação, olha, tem um auditor vindo aí, ou então chegou um auditor aí, era assustador, porque chegava uma pessoa que impunha um respeito tremendo, só que essa pessoa que impunha um respeito tremendo, ela chegava, geralmente os auditores chegavam na agência, e eles iam dar uma olhada ali nos contratos, nas documentações, nos processos que a gente estava executando, naturalmente na identificação de falhas e prevenção ali de eventuais fraudes. E nesse trabalho deles, eu achava sensacional. O auditor chegava dentro daqueles armários antigos de ferro, abria aqueles gavetões de ferro assim gigantes, folhava ali uns contratos, pinçava alguns, ou às vezes ela até já vinha com alguns contratos em mente, né, algumas operações em mente ali para dar uma olhada, mas eventualmente ele pegava ali aleatoriamente um ou outro, e era impressionante, você podia ter todos os contratos na gaveta perfeitamente corretos, tudo certinho. Ele pinçava exatamente aquele que tinha alguma falha ali, algum controle tinha falhado, que tinha alguma fragilidade exposta no contrato, alguém que deixou uma assinatura que faltou em algum campo, alguma informação que não estava constando, algum documento que estava faltando. Então, eu admirava isso, parece que auditor, para ser auditor, você tinha que ter um dom, e inclusive é um dom que eu costumo brincar, é um dom que muitos gestores têm, de chegar ali e escolher a pergunta certa, escolher o ponto fraco e diretamente na ferida do que você não tem. Eu, reportando um caso recente, o gerente de analíticos do Banco do Brasil, logo que tomou posse, meu amigo Rodrigo Vasconcelos, ele chegou, eu fui fazer uma apresentação para ele de um tema que eu tinha pleno domínio do assunto, apresentei, quando ele veio com a primeira pergunta, a pergunta dele era exatamente do único ponto que eu não tinha resposta, que eu não saberia responder. Eu falei, caramba, impressionante, né? Você podia ter me perguntado 1000 perguntas, eu teria resposta na ponta da língua. Ele fez a pergunta daquilo que eu não sabia. Na hora, de bate-pronto, não sei. Então, esse dom era uma coisa característica, assim, um auditor tinha que ter esse feeling, essa intuição, essa capacidade. Isso vinha até dos tempos antigos. Mas chegamos ao tempo presente, onde a tecnologia evoluiu, o conhecimento evoluiu, a profissão se especializou, e hoje a gente parte para o segundo D. Agora a gente tem um D lá da tartaruga, né? Que é o D da disciplina, o D da determinação. Hoje, se você não tem essa intuição natural de ir lá na ferida, você pode desenvolver competências para poder descobrir como explorar melhor o campo da auditoria. Hoje você tem formações em Python, em R. Se você é da área de auditoria, você pode trabalhar com Audit Common Language, que é o OCL, o Kisware da IDEA, ou o Picalo, por exemplo. E isso tudo proporciona a você uma capacidade muito maior. O André acabou de chegar aqui, eu vou logo chamá-lo aqui para a gente conversar, mas, inclusive, o André da Deloitte, e a própria Deloitte ali fala sobre os benefícios do analista na auditoria, né? A gente pode, por exemplo, realizar a auditoria de forma mais rápida, realizar a auditoria de forma mais barata, você pode conduzir auditorias melhores, tudo isso graças à tecnologia e aos conhecimentos disponíveis hoje. Então, no presente, nos dias de hoje, o foco principal é a questão da determinação, de você correr atrás, de você se especializar, de você habilitar as pessoas na sua empresa, os auditores da sua empresa, para que eles possam ter os conhecimentos, as ferramentas e as técnicas necessárias para promover o uso do Analytics na auditoria. Mas se a gente olha daqui para frente, falamos do passado, falamos do presente, e daqui para frente, no futuro,
Para o futuro, eu enxergo um futuro muito similar ao que eu citei do guepardo, da chita, né? Em que você tem o dom e a disciplina combinados para você promover o alto desempenho. Cada vez mais os auditores que chegam no mercado profissional já vêm ali, não necessariamente com dom, mas com uma especialização muito grande de um background de conhecimento muito amplo. Então, a tendência daqui para frente é que tenhamos cada vez mais profissionais desempenhando funções de alto desempenho. E aqui, olhando para o futuro, o mais provável que eu imagino que deva acontecer é que com a disseminação, a democratização do acesso a ferramentas, principalmente de autosserviço em analytics, machine learning, inteligência artificial, você vai ter um trabalho cada vez mais preditivo, cada vez mais voltado a antever vamos lá, Minority Report, a você preconizar ou você tomar atitudes preventivas em relação às situações possíveis de ocorrerem, eventuais fraudes, eventuais falhas de segurança, eventuais falhas de controles. Então, um trabalho muito mais preditivo graças à evolução. Logicamente que tudo isso tem que estar sempre com foco de trazer segurança ao negócio. A gente tem que tomar muito cuidado de não tornar a tecnologia somente pela tecnologia. Quando você traz um analista para dentro da auditoria, você tem que ter em mente qual é o foco principal da atividade. O foco aí não é o analista, o foco continua sendo a auditoria. O analytics aqui é um viabilizador, a inteligência analítica é uma viabilizadora. Então, só para fechar essa minha introdução aqui rapidamente, quando a gente fala normalmente para o pessoal de analytics, eu falo sempre para o pessoal sobre analytics, fico vendendo aí um analytics evangelist, né? Fico vendendo o sonho e a vontade de vir trabalhar com inteligência analítica, com data science, mas normalmente quando eu falo isso, e a gente traz exemplos geralmente, o analytics tradicional é aquele que a gente está sempre falando de buscar por padrões. Quando você usa machine learning, você está buscando colocar as pessoas em clusters, você está falando de encontrar padrões para poder melhorar o atendimento e tudo mais. Mas quando você fala de analytics para auditoria, é um pouco diferente. Você está falando de pessoas que vão procurar pelo desvio, por aquilo que não está no padrão, por aquilo que, opa, isso está estranho, isso não deveria estar aqui. Então, é importante a importância dessa junção desses dois amplos campos de conhecimento, analytics e auditoria, está muito baseado nessa visão de futuro, de estar sempre antenado no que está vindo pela frente. Por exemplo, o blockchain que está chegando por aí, está se instalando, é uma tecnologia que as pessoas vão ter que dominar, e os auditores principalmente. Aquela máxima, com novas tecnologias sempre vem soluções para problemas que você não tinha antes, mas também vem novos problemas, novas falhas de segurança. Cada vez que você cria uma tecnologia nova que resolve um problema, otimiza um processo, facilita a vida de alguém, institui um controle para poder minimizar um risco, naturalmente vai haver alguém que vai olhar para aquela tecnologia e vai identificar uma oportunidade de explorar alguma falha, de explorar alguma fragilidade. Por isso, é importante sempre a gente manter essa busca pelo equilíbrio. Usar a tecnologia no seu negócio, na auditoria, mas equilibrando ali. Maior vai ser sua assertividade, sua precisão, mas a qual custo? E aí eu te pergunto, Andrei, seja muito bem-vindo. Um prazer estar com você aqui agora à noite. E aí a pergunta que fica é essa: a qual custo? Qual é o ponto de equilíbrio desse uso do analytics na auditoria? Existe limite? Exato. Eu acho que agora a gente começa a ficar ilimitado, na verdade, né? A gente Exato. começa a quebrar a barreira da limitação, e um dos pontos que a gente começa a falar é isso, né? O primeiro grande paradigma que o Big Data e a parte de analítica está trazendo hoje para as auditorias mais complexas é que a gente sai do mundo da amostra e começa a trabalhar com o mundo do volume de dados completo. Então a gente começa, né, esse ponto que você falou aí da pergunta precisa, do caminho ali, da habilidade, do dom, né? A gente começa agora a facilitar e amplificar essa capacidade técnica, essa capacidade de conhecimento. Eu acho que é aí que vem as grandes belezas que a gente vai trabalhar dentro da parte de analytics junto com a auditoria agora. E tem uma coisa que encanta muito alguém que trabalha com dados como eu dentro da auditoria, tem um volume de dados gigantesco, né? Então, quando a gente tem uma grande variedade de dados, um grande volume, tem bastante trabalho a ser feito aí. Então, esse é um dos pontos aí que eu acho que é interessante da gente discutir. Eu consigo projetar a apresentação aqui? Acredito que sim. Se Deixa não eu ver conseguir, aqui a se eu, Marcela, que está aqui no suporte, se aqui eu nos já estou ajuda. habilitado. Espera aí.
Já Opa, já vejo está o na seu tela? PowerPoint projetado, está na tela. Está na tela? Manda Perfeito. brasa. Então, Oswaldinho, obrigado. Desculpa aí um pouquinho do atraso. Estava só terminando aquele callzinho de fim de dia só, mas aqui a gente passa aqui um pouquinho das ideias, trazer um pouquinho dessa importância dessas técnicas, né, de analytics e de inteligência artificial focados em auditoria. Você vai ver que eu vou falar um pouquinho de um trabalho que foi feito aqui, de uma pesquisa que foi realizada pela Deloitte, então traz bastante insumo, bastante coisa para a gente pensar aqui e entender um pouco quais são os momentos dessas empresas e o que, que as empresas estão enxergando por esse futuro, né? E a gente conceituar um pouquinho também as questões do que são essas visões de analytics e de inteligência artificial, como que isso consegue ter essa diferenciação que eu acho importante a gente colocar dentro desses papéis aqui. Então, só falar um pouquinho da nossa agenda, a gente vai aprender um pouquinho de diferenciar a inteligência artificial de analytics, né? Qual que é a diferença entre elas. Vou falar da pesquisa, do Audit Digital Analytics, que foi uma pesquisa realizada pela Deloitte, então traz bastante insumo. E aí eu vou falar no finalzinho um pouquinho das ferramentas de aceleração, aí a adoção do uso, para ser uma coisa bem prática, uma coisa que possa ser aí a gente começar a utilizar já e algumas ideias para a gente conseguir discutir aqui. Eu trouxe de uma maneira bem simplificada, depois se quiser a gente vai evoluindo um pouco, mas é interessante a gente falar um pouquinho dos conceitos. Tá? Então, como que a gente consegue diferenciar? Eu gosto muito dessa figura, porque aqui a gente começa a entender um pouquinho dessas diferenças, e você, no momento que eu entrei ali, você está falando exatamente isso, né? Qual que é a diferença de um descritivo, de um agnóstico, de um preditivo, de um prescritivo e de que uma inteligência artificial está fazendo, né? Então, quando a gente olha muito para o descritivo, eu estou olhando muito para trás, o que aconteceu, né? E é um ótimo caminho de início quando eu olho a questão de indicadores. Quando eu começo a olhar esse mundo de dados, essa questão de informação, e foi como dito, né? Uma segmentação, olhar um pouquinho de padrões, um pouquinho de tendência, um pouquinho do controle operacional, porque eu vou olhando um pouquinho dos dados do passado e começo a fazer uma descrição do que está acontecendo. É uma questão que não depende tanto da tecnologia, não tem tanta construção de modelo, mas muito da interpretação e análise, porque vai depender ali de um human being entendendo aquilo e interpretando. Quando eu vou falar de diagnóstico, quando eu vou olhar para questões mais de o porquê aconteceu e começar a fazer o investigativo, eu começo a entender efetivamente ali que tipo de análise eu posso fazer. Então, geralmente para uma análise de fraude, né, para eu entender o porquê que aquele indicador saiu, porquê que aquele outlier existe, o que é aquele incidente, o que é aquela oportunidade, o que está acontecendo. Eu começo a necessitar um pouquinho mais de tecnologia, aumento minha capacidade de construção de modelo e diminuo um pouco a minha interpretação e análise, porque algumas respostas já vêm um pouco mais prontas. Quando eu falo de predição, eu já evoluo mais na minha capacidade. O que vai acontecer? Né? O que eu vou enxergar como acontecimento? E foi exatamente o ponto que você colocou. Como que a gente enxerga o que vai ter de acontecimento? Então, eu vou fazer um forecast, eu vou fazer um stress test, eu vou fazer uma previsão de comportamento, e aí eu caio para o prescritivo. Prescritivo é o sonho olímpico de qualquer área de negócio. Mais do que predizer, eu vou direcionar, eu vou prescrever, eu vou tomar uma ação que eu vou conseguir fazer com que aquilo aconteça. E aí é a beleza de todas as campanhas de marketing que vocês enxergam hoje, tudo que chega até você hoje, é exatamente essa visão de prescrição, onde eu começo efetivamente a direcionar as minhas ações. Então, eu vou casar um planejamento estratégico que seja, junto com a minha estratégia de dados, junto com a minha operação, porque tudo isso foi previsto e foi predito que aquilo ia acontecer daquela maneira, com aquele comportamento. E aí a gente chega na parte de inteligência artificial, que é onde eu tenho uma capacidade tecnológica muito grande. A capacidade tecnológica é grande, não a dificuldade. Hoje a gente tem ferramentas que facilitaram demais o uso. Tem a construção de modelo até simplificada, porque a gente começa a usar esses modelos de retroalimentação de inteligência artificial, e a interpretação fica muito simples, fica muito direta. Aí você fala, pô, mas está acabando com a interpretação e análise? Na verdade, não. A hora que eu vou fazer um reconhecimento de imagem, eu simplesmente vai me dizer se tem uma pessoa ou não naquela imagem. Eu vou fazer um OCR para pegar um texto, o texto que está descrito ali é o texto que está descrito, são aquelas palavras que estão descritas. Não tem uma interpretação muito grande. Agora, quando eu falo de text mining, a hora que eu vou utilizar as técnicas para poder fazer a interpretação, aí sim eu estou falando de alguma coisa diagnóstica, preditiva ou prescritiva. E outra coisa importante de entender inteligência artificial, quando entra no mundo de machine learning, eu começo a rodar um tipo de modelo que ele aprende, que ele se retroalimenta, que ele começa a trabalhar em cima dele mesmo. Então a gente começa a ter o aprendizado.
E isso é muito interessante quando a gente está falando dentro de qualquer tipo de modelo, porque a gente começa a entender, na verdade, modelos de tomada de ação. E esses modelos de tomada de ação são os modelos aí que são importantes para a gente começar a trabalhar efetivamente aí com a parte não só prescritiva, preditiva, mas também do diagnóstico, e aí a gente começa a enxergar essas visões. Então é importante a gente setar essas visões aqui do que é descritivo, do que é diagnóstico, preditivo e prescritivo, e diferenciar um pouquinho da inteligência artificial, não só pela parte de conceito, mas também pelo uso da tecnologia e o quão assertivo isso pode ser. Porque inteligência artificial virou um buzzword, né? O pessoal gosta de falar, não, isso aí é AI. Modelos preditivos são modelos de inteligência artificial, se eu levar para o extremo de que eles começam a se retroalimentar e ter aprendizado. Mas geralmente a gente vai começar com modelos mais simplificados e vai usar a inteligência artificial para algumas competências específicas que aí são mais interessantes, principalmente para reconhecimento de dados não estruturados, que é um ponto que eu vou, no discutir da pesquisa aqui, falar com vocês um pouquinho de como a gente vai embasando e trazendo essas visões. Tranquilo? Algum ponto, Oswaldinho? Tranquilo? Excelente. Não, excelente, excelente. Gostei. Acho que foi uma das melhores representações que eu vi até hoje com esse conjunto de conhecimentos. Eu costumo sempre brincar, né, que o analista descritivo é aquele quando você percebe, você está no meio de uma palestra, você percebe que alguém na plateia piscou para você. Então, opa, aconteceu alguma coisa. Aí você começa a se questionar, mas por que a pessoa piscou para mim, né? Será que aquela Exato, moça piscou para mim? exatamente. De fato? E aí, Eu o começo o analista diagnóstico. preditivo faz o seguinte, né? Você vai começar, peraí, se ela piscar para mim de novo, será que ela vai piscar para mim de novo? Se olha para ela, aí eu olho para ela, ela pisca de novo, opa, então o meu preditivo funcionou. E aí vem o analista prescritivo, né? Então não vou olhar mais para ela porque eu quero preservar meu casamento, não quero apanhar em casa. Então você Perfeito. começa a induzir ações, induzir comportamentos de alguém com base naquele conjunto de informações que você teve. Mas, assim, a sua representação aqui foi fabulosa e é importante a gente clarificar isso. O Analytics, ele é um passo dentro dessa evolução do conhecimento. Quando você chega na inteligência artificial, ela já se imune praticamente de uma capacidade de se recompor, de se retroalimentar, como você disse, de se ajustar. Logicamente que você tem, naturalmente, ali uma interação humana, porque você tem que estar acompanhando, você tem vieses, você tem alterações de contexto que, Perfeito. às vezes, o seu machine learning não está preparado para lidar com, né? Então, você vai ter, naturalmente, essa participação humana. É um grande medo que as pessoas têm, né? Muita gente tem, pô, mas será que a inteligência artificial vai acabar com o trabalho dos auditores? Não. Você vai começar a dar um trabalho nobre para os auditores de atuarem onde, de Perfeito. fato, eles têm a competência, eles têm o conhecimento. Você começa a juntar ali, quando eu brinquei do 3D, né, no dom, disciplina e desempenho, você começa a usar o braçal ali da IA para poder fazer a parte da disciplina, e você explora melhor os dons dos auditores, a capacidade, a bagagem de experiências que ele traz para poder fazer análise ali de interpretação, de análise de conteúdo, com um trabalho mais nobre, um trabalho mais vital. Perfeito. Eu falo que meu sonho olímpico é acabar com todo esse bando de planilha Excel para cima e para baixo, que fica andando ali, a gente Nossa, que fazer sonho! análise do core, do que é importante efetivamente para que a gente não tenha que ficar discutindo se o cruzamento de dados que eu fiz está igual ao seu ou se a informação que você me forneceu está batendo, mas sim o que tem de importante ali dentro dessas informações. Então a gente vai falar um pouquinho Perfeito. dessas visões aqui. Eu acho legal trazer isso como pano de fundo, porque aí toda vez que eu começar a puxar o gancho de algumas questões aqui de que a gente discute das pesquisas aqui, a gente começa a falar dessas visões aqui. Eu vou falar um pouquinho também no final das recomendações, eu retomo para elas aqui. Então, pessoal, Perfeito. movendo um pouquinho aqui, falando um pouquinho da pesquisa, essa é uma pesquisa de 2021, que foi feita com pequenas, médias e grandes empresas, focadas na questão de auditoria e uso de dados, analytics e digital em auditoria. Então, assim, é importante a gente colocar, não estamos discutindo business, não estamos discutindo forecast, não estamos falando de auditoria, tá? Tanto auditoria interna como auditoria externa, né? Para algumas empresas, as questões foram muito mais voltadas à questão de auditoria interna, mas aqui a gente vai falar um pouquinho dessa percepção e eu acho legal trazer esse tipo de visão, porque aqui dá um embasamento de como está um pouco esse nosso momento de dados dentro de auditoria aí para o pessoal também se enxergar um pouco, né? Pô, eu estaria mais para a direita, mais para a esquerda, qual a característica eu estaria ali desempenhando. Então, como que ela está dividida?
Vamos falar um pouquinho do atual uso de analytics em auditoria. Então, o que está sendo utilizado, quais são as técnicas mais utilizadas, como elas estão sendo utilizadas. Um pouquinho do modelo operacional, então, como que eles estão distribuídos essas competências, estão centralizadas, descentralizadas. As principais barreiras de trabalhar com dados, então, quais são as questões aí principais a ser levantadas, as questões de digital e analytics, e um pouquinho da visão futura do que essas empresas e o que essa pesquisa está me trazendo de visão futura para os próximos passos para daqui a 3 a 5 anos, como trabalhar. Então, é legal que é uma pesquisa que ela é bem ampla, tem depois o acesso para vocês, sem problema nenhum, o pessoal pode acessar depois, eu passo os links, se forem necessários, mas eu acho legal da gente discutir aqui, porque a gente traz um pouquinho do ponto de vista um pouco diferente do que está só escrito no paper, né? Então, meu primeiro ponto aqui é qual que é o uso atual, né? Por que essas empresas estão utilizando e qual que é a questão? Ainda hoje é aumento de eficiência e identificação de outlier. Ainda está no topo da lista. Não importa se a empresa é pequena, média ou grande, né? A tendência é exatamente a gente ver o aumento de eficiência do trabalho e a identificação de outliers. Por que isso, pessoal? Por que é importante a gente entender isso? Porque é com base em ferramentas de visualização de dados, né? Dado a sua facilidade de implementação e uso. Então, o pessoal que já trabalhou com um pouco de ACL, já trabalhou muito com planilhas, quando se vê com uma ferramenta de visualização, começa a ter mais facilidade. Hoje a gente tem acesso muito mais fácil, até para alguns provedores trazendo essas ferramentas, né? Não vou fazer propaganda de ninguém, mas eu vou citar alguns nomes aqui, daqui a pouco a gente fala, mas a gente fala um pouquinho aí dessa habilitação e também na questão do uso de RPA, né? Onde eu começo a automatizar processos, onde eu começo a usar mais essa inteligência dos robôs, tanto o RPA como o RCA, para a gente conseguir ter primeiro, um retorno muito rápido e ter uma implementação muito fácil. Então, assim, independente da indústria, e aqui a gente está falando muito focado para a questão de auditoria, ainda se provar como um valor, né, ao uso desse aumento de eficiência, identificação de outliers, ainda é o grande direcionador. A gente tem algumas questões aqui de aumentar o engajamento quanto à parte de auditoria, tem uma questão de melhoria de skills dos profissionais, acessar melhor os dados, mas ali a gente já começa a perder um pouco do foco. E, na verdade, a gente olha ali, que eu tenho um questionamento ali, se a gente olhar na 8ª, 10ª posição, tem uma redução de custo. Eu duvido, mas tudo bem, é uma pesquisa, mas o aumento de eficiência está totalmente ligado aí à questão de reduzir custo, então depende muito como a pesquisa foi feita. Mas a gente vê que mesmo com o aumento de eficiência, automatizar o back-office e os processos de back-office ainda não é uma prioridade, né? Ainda não está sendo utilizado para isso. E isso tem 2 fatores importantes, ou uma baixa padronização dos processos, ou ainda não conseguir enxergar o valor efetivo desse tipo de análise. Então, a gente começa a olhar aqui um primeiro cheiro de por que estão sendo utilizado isso? Basicamente, a gente está olhando ali aumento de eficiência e identificação de outliers, até pela facilidade que a gente tem de colocar essas ferramentas de visualização de pé. Se me permite uma parte aqui, Claro, você fez o gancho pô. perfeito ali com o final da minha fala, né? Que eu falei que normalmente quando a gente fala para a pessoa de analista de negócio, você está falando de buscar padrões. E normalmente quando o pessoal de auditoria vem conversar com a gente, a primeira conversa justamente é identificar os não padrões, né? Os outliers, e melhorar a eficiência. Aquilo que eu falei, que é até uma pesquisa, se não me engano, da Deloitte de 2018, que as pessoas buscavam realizar auditoria de maneira mais rápida, ou mais barata. Esse mais barato aí não é necessariamente o mais barato, porque quando você olha o custo, a gente é um paralelo que eu falo muito. Qual é o custo do dado, ou qual o valor do dado? O valor do dado, no primeiro momento, é zero, nenhum. O dado não tem valor. Se você não estiver fazendo nada com ele, o dado não tem valor. Não tem valor. No primeiro momento, o dado tem valor negativo, porque você tem que fazer um investimento num parque tecnológico, em tecnologias, em ferramentas, em conhecimento, em cultura. Tem que fazer um investimento muito grande para que o dado, a partir de um determinado ponto, comece a gerar retorno, e aí sim, o retorno pode ter um crescimento exponencial. Mas no primeiro momento, esse custo é negativo, não é um valor, é um custo, né? Por isso você precisa olhar bem para que você está fazendo analytics. Então, quando você se restringe a fazer analytics somente para poder procurar outliers, melhorar a eficiência, eu acho que é uma visão ainda muito limitada da capacidade que o Analytics tem. Se você não der o passo além, você não está ainda entrando nessa curva exponencial de geração de valor do dado. E você percebe que a percepção, a preocupação é 100% nas médias e grandes empresas, né? Porque a volumetria de dados é muito grande.
Então, ele sabe Sim, que sem qualquer dúvida. ganho incremental ali traz um grande resultado. Quando você olha para as pequenas empresas, você já não vê, peraí, mas não é 100%, né? Ninguém citou como 100%. Não, na verdade, você começa a enxergar exatamente nessa questão de quando a gente aumenta a volumetria e começa a enxergar isso como alguém, um aumento de eficiência mesmo, operacional, não necessariamente no processo. Eu estou incrementando, não estou transformando. Até Né? porque, considerando toda a gama o leque de atividades dentro do trabalho de auditoria, essa visão ampla, essa visão, eu não gosto dessa palavra, mas tudo bem, essa visão holística da auditoria, do trabalho de auditoria, ela ainda não está muito sedimentada para todo mundo, né? Ainda existe um passo a se dar ainda nessa evolução da maturidade de auditoria, do porquê que se faz auditoria. Em muitas empresas, principalmente as pequenas, essa visão não está ainda muito sedimentada, muito consolidada. Então, ainda tem Perfeito. muito campo para poder evoluir, muita oportunidade ainda a se explorar nessa junção de analíticos com auditoria. Manda brasa. Desculpa. Perfeito. Não, sem problema. E quando eles estão utilizando e quais são as técnicas mais utilizadas? 96% utiliza durante o trabalho de campo. Ponto. A gente começa a olhar aqui no trabalho de campo efetivamente para validar e aplicar teste em população em vez de fazer teste em amostra. A gente começa a ver na utilização desse trabalho de campo. Então, é aquele ponto que eu falei logo no comecinho, a gente já enxerga a evolução de trabalhar com grandes volumetrias de dados dentro dessa visão exatamente porque a gente começa a melhorar a eficiência de trabalho, porque agora eu não trabalho mais por amostragem, agora com os grandes RPs, grandes bases de dados, com a capacidade de processamento de dados facilitada e evoluída, né, com velocidade, eu não preciso mais trabalhar com amostragem. Então, eu começo cada vez mais a trabalhar aí com populações e não com amostras. E, no segundo ponto, a eficácia operacional de controles internos. Por quê? Novamente, vem muito direcionado pelo item do gráfico do lado, visualização. A gente começa a usar ferramentas de visualização tanto para melhorar meu trabalho de olhar populações e conseguir identificar esses não padrões, como também como eficiência operacional. E a gente começa a enxergar efetivamente o uso de técnicas mais simples. Então, voltando, estou falando de descritivo, porque visualização é muito descritivo e diagnóstico. Então, eu estou olhando para descritivo e diagnóstico exatamente como um começo de evolução do uso. E aí você citou a pesquisa de 2018, né? A 2015 mostrava que só 33% dos entrevistados estavam usando ferramentas de visualização. Hoje são 87%. Então, assim, a gente está falando de uma evolução aí de 7 anos. Ok, pandemia acelerou, né? A gente sabe o quanto isso acelerou essa questão da evolução, mas a gente tem um salto em pontos percentuais gigantesco da adoção desse tipo de ferramenta de visualização. E aí vem os destaques, né? Avaliação de risco contínua, só 30%. Aí você fala, por quê? Se eu já tenho, né? Assim como o processo de auditoria contínua, eu tenho todos os dados, eu tenho uma eficiência operacional, eu tenho uma análise. E aí eu vou para rebater o outro ponto, por causa dos dois últimos itens de uso de tecnologia. Ainda os usos de process mining, né, de pesquisa de processos e de RPA ainda são muito baixos. Então, automatizar esses processos ainda é muito custoso, ainda não se vê valor, foi o que você falou, né? O dado é zero no início, ainda não tem esse valor, mas a gente começa a enxergar um movimento de começar a fazer as coisas mais contínuas de forma mais automatizada e mais direta. Né? Em segundo item de técnicas, o Simple Analytics, então a gente está falando daquele Analytics mais ali da análise de médias, né? A parte ali na análise mais descritiva do dado mesmo, então estatística de posição e descrição, um pouquinho de analytics intermediário, quando eu falo de um pouquinho de curva de tendência, mas a gente já vê um movimento interessante, tanto de machine learning como advanced analytics. Exatamente o que a gente vai esperar quando a gente for olhar a pesquisa de 2023 e 2024, a gente vai esperar uma evolução nesse machine learning exatamente por causa das curvas de aprendizado. Então a gente já enxerga um pouquinho mais aí desse uso dessas ferramentas e visualização já está muito consolidado. Né? Então sempre fica aquele recado triste. Se você não está usando, se você não está pensando ainda, se você está trabalhando ainda com as bases limitadas, se você ainda está dentro do seu Excel, eu acho que fica uma dica importante aqui, que é começar a olhar para as novas tecnologias, a gente começar a expandir essas capacidades internamente aí para poder começar a migrar para um caminho muito mais padronizado, muito mais automatizado e muito mais eficiente para esses processos, tanto da auditoria quanto de processos operacionais ali também para gestão de risco quando a gente está falando de auditoria interna.
como eu disse, algumas coisas já estão sedimentadas. Se você não está utilizando, DataVis é o novo Excel, né? Exatamente. Não é mais para você não ter mais isso em casa. Agora, uma coisa interessante, é uma pergunta para você, Andrei. Perfeito? É, a gente fala muito dos modelos diagnósticos e modelos descritivos, né? Eles são modelos geralmente mais simples, em que você tem condições, você tem uma explicabilidade dos modelos muito fácil. Então, assim, a parte de interpretação e análise, ela está muito próxima, né? Você matematicamente, estatisticamente, consegue ter comprovações ali. À medida que você desloca para um lado mais tecnológico, você vai se aproximando do machine learning, do deep learning, você começa a entrar naquele mundo da famosa caixa preta, né? Em que Perfeito. muitas vezes os resultados da aplicação do seu modelo analítico ou do seu modelo de IA não são facilmente explicáveis por humanos, porque ele consegue perceber nuances, ele consegue perceber detalhes que um humano não teria capacidade, às vezes, em uma vida, de analisar e chegar à mesma conclusão. E como é que fica, nesse caso, a auditabilidade do modelo de auditoria? Perfeito. O que acontece quando a gente começa a trabalhar com essa linha de modelo de inteligência artificial? Hoje a gente tem um pouco mais de algoritmo. Por que a gente muda o termo, né? Antes a gente falava de modelo estatístico, por que a gente chama de algoritmo? Exatamente por causa da questão da repetição, né? Ele aprende e se refina. Eu consigo contar as N passagens para poder falar de um modelo e de uma distinção de padrão? Consigo, mas daria um trabalho gigantesco. Então a gente faz uma coisa em estatística que auxilia muito. Eu me baseio muito nos fatores principais do resultado. Porque como eu estou falando de um modelo de auditoria, eu não estou falando de cruzamento de bases, por exemplo, com dados externos muito diferentes do que eu estou enxergando internamente, né? Eu geralmente estou confinado a um caso. Quando eu faço um modelo de inteligência artificial para responder perguntas de pessoas no Twitter, ele é muito mais perigoso de eu poder fazer essa identificação do que quando eu tenho um modelo confinado. Então, por que a gente começa a fazer esses tipos de modelo e começa a funcionar? Porque a gente consegue colocar ele dentro de um contexto. Então, eu uso a inteligência artificial e o reaprendizado deles, essa capacidade cognitiva, mas dentro de um contexto pré-definido. Eu sei onde estão as minhas fronteiras. Sabendo onde estão minhas fronteiras, onde estão minhas respostas, eu consigo achar fatores principais que consigam me explicar aquela situação ou aquela combinação. Quando a gente fala muito de modelo de auditoria, a gente vai falar muito de modelo de segmentação. A segmentação ela é muito baseada em componentes de algumas variações de variáveis que estão internas, né? Se eu estou usando um modelo que ora ela vai entrar quadrático, ora ela vai entrar logaritma, ora ela vai entrar duas vezes, ora ela vai ter um peso maior ou peso menor, mas ela continua sendo uma correlação entre essas variáveis que estão confinadas dentro de um contexto. Então isso facilita muito. Tem modelo caixa preta que eu não consigo explicar hoje, nem se eu abrir e contar as 2.000 iterações que ele fez até refinar o modelo, né? Assim como eu faço um modelo de reconhecimento de imagem, a gente, na verdade, vê o quanto que aquela resposta foi bem dada e não qual a técnica foi utilizada. Então, eu pego um modelo de OCR para ler um documento em PDF, para mim interessa eu validar o que está descrito e não como foi descrito. Então, a minha validação do modelo é pelo resultado e não necessariamente pela técnica. Então, a gente tem um caminho ali para conseguir dar essa característica dele ser um pouco mais auditável. Então, a gente consegue trabalhar com o resultado em si, a eficiência do resultado, do que efetivamente com a modelagem que foi feita no meio do caminho. Essa explicabilidade ainda é muito necessária para alguns tipos de contexto, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, um caso de Bacen, quando eu tenho que explicar uma concessão de crédito, eu tenho que ter um modelo muito mais explicativo ou explicável para poder falar o porquê que eu fiz aquela concessão, por que eu estou assumindo aquele risco, e não porque eu estou usando, ou não porque simplesmente eu estou fazendo uma escolha arbitrária, e aí eu estou mostrando que aquele modelo tem uma base, tem uma inferência para poder trazer aquela resposta. Mas isso é um processo que a gente também está evoluindo dele, né? Tem muito aprendizado com os algoritmos que estão sendo criados hoje, né? Quando a gente pega aí, alguém começa a fazer um curso de Python mais básico, começa a aprender Randall Forest. Randall Forest hoje ele já é mais explicável do que ele era há 5, 6 anos atrás, quando a gente começou a aplicar e deixava ele como ele não totalmente não supervisionado, totalmente aberto para poder dar respostas. Hoje a gente consegue fazer intervalos ali e conseguir definir algumas questões que sejam interessantes. E aí esse ponto é importante para identificação de não padrão. Quando eu pego, por exemplo, eu sei que aquela variável trabalha em cima de um range e dentro da minha base ele levanta a mão e fala, peraí, eu já achei um ponto aqui que está muito fora desse range. Você gostaria de investigar o que está acontecendo? E aí a gente ter ferramentas para poder trazer essa parte diagnóstica também nesses modelos.
Perfeito, era isso que eu ia complementar aqui, que eu ia falar que você também pode trazer um analista para poder te dar sinalizações, né? Lembra do exemplo, acho que você não tinha acabado de chegar ainda, eu contei que quando eu trabalhava na agência, o maior medo que a gente tinha na agência era do auditor que chegava e ele ia lá na gaveta, no gavetão, escolhia um contrato de uma operação assim, e ele ia cirurgicamente naquele contrato que tinha alguma fragilidade. Podia estar a gaveta inteira perfeita. Ele era aquele que tinha alguma assinatura que tinha esquecido de coletar e tudo mais. E o Analytics ele não precisa ser totalmente explicável. Às vezes, a principal utilidade dele num trabalho de auditoria pode ser para te dar dicas, te dar pistas, te dar insights, te dar ideias, te dar sugestões de onde você pode atuar, o que você deve fazer, sem necessariamente ter que ser explicável, né? É como se fosse naqueles filmes de detetive, né? É um informante. Então, mas o paralelo que eu faço aqui, Oswaldinho, é exatamente a questão da medicina. Dificilmente Perfeito, você consegue substituir a figura do médico. Você pode ter um perfeito, é isso modelo mesmo. cognitivo que vai ali identificar. A gente fez um trabalho junto com o Hospital das Clínicas que identificar naquela época que não tinha que não tinha tantos testes de Covid. A gente pegava a imagem lá a tomografia do pulmão e identificava, né? A gente usava os médicos para poder auditar o nosso modelo, para poder dizer que ele estava Sim, correto ou não, né? Até o sim. modelo ficar melhor que o médico, vem todo o input de conhecimento do médico que está fazendo a validação. Então, assim, na verdade, ele levanta a suspeita, coloca, e aí você pega alguém que confirma ou não confirma aquela questão. Tá? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é Antes muito da gente nessa linha continuar, aqui. Andrei, Perfeito. oi? Pode falar. Antes da gente continuar, queria pedir para o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, já aproveita e coloca aí no chatzinho aqui a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário, porque a gente está aqui na nossa segunda metade aqui no finalzinho, então a gente daqui a pouquinho entra na sessão de perguntas. Mas eu não quero te tomar o tempo não, André, que eu estou Não, curioso sem com com problemas. a sua terceira parte aí. Eu vou até acelerar um pouquinho. Aqui um pouquinho, pessoal, aqui um pouquinho, eu acabei de ver aqui que a gente tem 15 minutinhos. Eu não sei se a gente pode passar um pouco, mas enfim. Aqui ó, as áreas de maior aplicação, então onde a gente começa a ver essa capacidade de uso. E aí, pessoal, coisa importante aqui, áreas que estão mais amarradas com dados em questões regulatórias têm mais capacidade de uso de dados. Por quê? Porque os dados estão mais estruturados, mais disponíveis, maiores volumetrias, melhor trabalhado, em formato de report. Ele já está mais, vamos dizer assim, qualificado, e qualificado quando eu disse na questão de qualidade de informações para poder trabalhar. Então, quando a gente olha, a gente vai olhar muito para o modelo financeiro, muito para o modelo operacional, muito para dados de TI, muito para questões de fraude, né? Onde a gente começa a enxergar esses riscos exatamente porque a gente percebe essa quebra de padrão. Se essa pesquisa fosse feita fora da auditoria, eu estivesse falando de unidades de negócio, aqui estariam aparecendo bancos e financeiras e telco, que hoje são as maiores indústrias, que hoje têm uma necessidade de reporte regulatório muito maior do que outras indústrias que estão chegando. Ali na rabeira, eu ia falar também da parte de health e saúde, que está começando a ter essa necessidade quando a gente fala de protocolos unificados, enfim. Então a gente começa agora a ganhar um corpo. E de novo, é a base, é a padronização, né? E processos que são mais constantes, eu começo a fazer automatização. E aí eu vou ter muito mais essa visão de RPA, de robotização de processo, para poder aplicar. Então a gente começa a trabalhar com um padrão mais direcionado. Pessoal, modelo de operação, né? Como eu falei um pouquinho, como que essas empresas estão trabalhando. 50% com modelo centralizado, ou seja, o conhecimento nasce centralizado dentro de uma área específica que começa a usar as ferramentas em si, olhando para casos de auditoria. 7% descentralizado, porque raramente a gente tem uma auditoria descentralizada nessas organizações, e 43% começa a híbrido, porque a área de auditoria começa a acessar uma área de dados ou uma área de tecnologia e trabalham em conjunto para conseguir trazer solução. Só que, apesar do centralizado ser um modelo mais recomendado para a parte de auditoria, o modelo híbrido tem mais capacidade de treinamento, como a gente pode ver na direita aqui, que eles são os que mais investem em capacitação de pessoas, exatamente porque ele não está só no contexto de auditoria, ele está num contexto mais amplo, atendendo toda a empresa, e a auditoria é atendida como uma área corporativa. Então, a gente começa a ter uma certa movimentação de centralização, mas também trazendo a beleza de eu ter modelos híbridos, exatamente para que eu tenha o input de negócio dentro do meu trabalho, das minhas modelagens aqui específicas para a parte de auditoria.
De novo, se essa pesquisa fosse realizada com grandes empresas e a gente estivesse falando não de auditoria, o modelo mais comum seria o descentralizado, porque eles nascem como fagulhas dentro da organização, necessidades do business, e depois você começa a trabalhar com um padrão, trabalhando com o modelo híbrido. Aquele nasce centralizado, vai para uma característica um pouco mais híbrida e raramente deveria ser descentralizado. E aqui, se me permite uma parte, agora eu vou contar um pouquinho da minha Claro. história, rapidinho aqui. Aqui no Banco do Brasil, a gente, 2 anos atrás, foi criada uma área dedicada a desenvolvimento de inteligência analítica, a unidade de inteligência analítica, UAN, e quase simultaneamente a gente começou um programa, porque diversas, como você disse, diversas fagulhas de analítica estavam surgindo na organização, é uma organização grande, bicentenária, né, com quase 100 mil pessoas. Esses focos estavam nascendo aqui e acolá, e a gente surgiu com um programa cujo principal propósito, quando nasceu, era conectar essas ações que estavam dispersas em prol do desenvolvimento da cultura de analytics. Esse programa se chama BB Data Driven, e hoje ele é um programa oficial do banco, ele hoje é um programa de transformação cultural dedicado a disseminar a cultura de dados do Banco do Brasil. E hoje ele faz essa conexão, faz essa coordenação dessas diferentes iniciativas, e hoje, por coincidência, nós estamos começando um trabalho específico com o time de auditoria. Então, a gente está num desenvolvimento específico para o time de auditoria. Até então, eles estavam ali no campo da direita, né, junto com todo mundo, aprendendo como todo mundo, e agora a gente está começando a dar um conjunto mais específico de conhecimentos, de ferramentas, de oportunidades, de opções, para poder utilizar e amplificar o uso de analíticos no seu dia a dia, no dia a dia do seu trabalho. E aí um grande abraço para toda a galera da Audit do Banco do Brasil. O pessoal faz um trabalho sensacional. Sabe, como você disse, o nosso mercado financeiro é extremamente regulado, né? Então, o pessoal da auditoria do mercado financeiro, ela é um pessoal que tem um gabarito e um conjunto de experiências muito amplo. A chegada da inteligência analítica e da inteligência artificial para esse pessoal municia eles de uma forma absurda, assim, a capacidade de você promover um desenvolvimento exponencial dos sistemas de controles internos como um todo é absurdo, é uma capacidade inimaginável, eu diria. Perfeito. Pô, se você mandou um abraço para o pessoal da Auditoria do Banco do Brasil, se não mandou um abraço para o pessoal da auditoria da Deloitte, o pessoal vai me matar, vai ficar morrendo de ciúme lá. Um abração para o pessoal da auditoria, que nos ajuda bastante aqui, que traz todo esse conhecimento para a gente aqui. E aí, principal barreiras, e eu não coloquei de propósito, elas estão aí, mas eu acho que cabe um exercício, né? Eu acho que para todo mundo pensar um minutinho e falar, putz, o que eu tenho de barreira, né? Quais são, o que deve estar atravancando esses modelos, o que está me trazendo dificuldade, né? Então eu sempre deixo essa reflexão quando a gente chega nessa parte, mas aí, em benefício do tempo, eu vou falar um pouquinho dessas questões, principalmente das principais aqui. Primeira questão, acesso a dados. Acesso a dados que estão dentro do contexto, acesso a dados que estão dentro da minha análise, eu ter acesso à qualidade dessa informação em si, eu ter essa informação disponível. Então, ele está como top ali dentro, dependente de qualquer indústria que a gente está falando, a não ser das empresas de médio, que teriam um pouquinho mais de liberdade. Mas aí o acesso ao dado é a primeira grande questão. Segundo, habilidades e conhecimentos dentro da parte de analytics, porque, de novo, trazer essa competência, trazer esse skill e esse conhecimento de ferramentas analíticas e de como trabalhar com visualização, com inteligência artificial, é importante para poder fazer exploração. Então, tem um leque de conhecimento. E aí, quando eu falo do leque de conhecimento, é exatamente a gente começar a ter essa visão de como a gente consegue capacitar esses times para ter um nivelamento de conhecimento e conseguir trabalhar no mesmo nível. E aí, capacidade de trabalhar com dados. Aí é o ambiente, né? Além do conhecimento, me falta um ambiente ali que eu consiga ter essa capacidade, por exemplo, de trabalhar com uma volumetria grande de dados, ou porque eu estou amarrado com um sistema dentro de um servidor, ou porque eu estou limitado com a minha capacidade de máquina em si, ou porque eu estou limitado com parte do meu conhecimento também. E aí é engraçado que o quarto é exatamente o acesso a ferramentas. Então ele se complementa ali nessa questão de eu não ter acesso aos dados, dado uma questão de conhecimento, às vezes, do meu ambiente e das ferramentas. Então, tem uma característica muito ligada à questão de tecnologia.
muito ligado às limitações tecnológicas. E aí eu coloquei uma anedotinha aqui no final. Cultura de dados não é mais um problema, né? Eu acho que nessa pesquisa, olhando ali embaixo, eu acho que na verdade, não evoluiu ainda as questões de analytics para a cultura ser um problema. Porque cultura, né, a parte de change management é importantíssima nesse tipo de trabalho, porque a gente tem muito dessa questão de como conseguir entender como se trabalha de uma forma diferente, né? Você falou da questão do auditor que abria a gaveta e puxava o relatório. Hoje, na verdade, ele encontra, né? Ele acha dentro da ferramenta, porque vai ter uma indicação de que aquilo acontece dentro dos padrões e das análises que ele vai fazer. E aí, no reconhecimento de imagem, de uma imagem digitalizada e o reconhecimento, ele vai achar que tem uma linha branca que não tem uma assinatura. E aí ele vai falar, opa, falta uma assinatura aqui, falta uma rubrica, falta alguma coisa que precisa ser verificada quando eu estou fazendo um tratamento de imagem. Então, a gente começa a colocar, por isso que eu coloquei essa questão da cultura aqui, que eu achei muito interessante. Nos nossos projetos de dados, a parte cultural é uma das partes que mais impactam aí os nossos trabalhos. Tem uma pesquisa de uma consultoria americana, NHS, que ela foi inclusive vendida para uma francesa, e eu gosto sempre de trazer esse case para exemplificar, que eles fazem anualmente uma pesquisa com as maiores empresas do mundo, 60% delas são do mercado financeiro, com CEOs, é uma pesquisa totalmente C-level, totalmente nível executivo. E nos últimos 5 anos, mais de 90% dos executivos indicaram que a principal barreira para elas poderem se declarar uma organização data-driven é a cultura. Não é tecnologia, não é ferramenta. Porque tecnologia está bem desenvolvida e se você tiver grana, você vai lá e compra. Ferramenta, ambiente, tudo pessoas você contrata, mas a cultura para você instituir, é aquela história, você consegue comprar o ferramental, você consegue colocar as pessoas capacitadas, treinadas, mas você querer que as pessoas façam é um passo muito maior, né? Então, cultura de dados vai ser um problema, quando você tiver tudo pronto, colocou tudo na mesa. É igual quando quem tem filho sabe, né? Você tem o filho, você tem a comida, você compra a comida, bota na mesa, bota o filho sentado na mesa, agora faz ele comer. Se ele for com furri de garfo. É uma outra questão, né? É mais ou menos isso. E você olha que nas empresas grandes... E aí, se você me permite, André, queria fazer uma pergunta aqui. Claro. Uma pergunta do Lauro Jorge Prado, que ele colocou aqui no chat para gente. E que conecta totalmente com isso. Vai dar o gancho para você aí seguir. Andrei, na sua opinião, como deveríamos orientar os profissionais para harmonizar o uso de métodos, sistemas e sensibilidades humana e de máquina para transformar a cultura de dados nas organizações? Olha, que ótima pergunta. Você vê como cultura eu achei estranho aqui ainda. Ótima pergunta. A gente tem um grande desafio, que aí eu vou me apoiar um pouquinho nos modelos de trabalho, né? Quando a gente olha no modo de trabalho, a gente vê que esses modelos nascem mais híbridos ou mais centralizados, você começa a entender, ou as pessoas, a cultura da empresa começa a entender que trabalhar com analytics e dados é uma coisa muito complicada, né? Que se sai do meu Excel aqui, que eu sei fazer minhas funções, mexer com os meus arquivos, começa a ser uma ciência que eu não vou conseguir entender ou não vou conseguir executar. E aí eu acho que essa é a grande questão de harmonização, né? A gente ter níveis de conhecimento balanceados na organização, dado as necessidades que as pessoas têm. Eu não sou, eu brinco que eu quero tirar o Excel de todo mundo, mas eu não sou, vamos dizer assim, um abolicionista de Excel, não é isso. O que eu coloco é muito na questão assim, a gente usar as ferramentas corretas para as questões corretas, né? Eu quero fazer alguma coisa diagnóstica e a minha ferramenta é o Excel, eu vou fazer um diagnóstico. Mas eu quero analisar um grande volume de dados, a gente começa a ter esse tipo de problema. Então, assim, essa harmonização de conhecimento começa exatamente pelas pessoas saberem o limite que eu tenho que analisar. Eu brincava que, até uns anos atrás, uns bons anos atrás, o que acontecia? Quando tinha problema em algum tipo de trabalho onde passava de 1.100.000 linhas e o Excel não suportava, o pessoal ia para o ACL. O ACL não aguentava a operacionalização, chama alguém de analytics, porque a gente precisa trabalhar com volume grande de dados. Então, traz alguém de banco de dados, traz alguém de... Então, a gente começa a ter essa visão dessa cultura e harmonizar isso, inclusive, para saber onde está o conhecimento da organização. Olha, eu tenho uma dificuldade XPTO,
eu tenho uma dificuldade com uma volumetria grande de dados, eu não estou conseguindo acessar um arquivo de base aqui que está me surgindo, quem eu procuro para me trazer esse conhecimento e me trazer essa luz? Então a gente começa a harmonizar um pouco a questão da cultura e do uso também. E nada como, né, como a gente fala no mundo corporativo, nada como a grama do vizinho, né? Alguém vai lá, mostra um trabalho feito dentro de uma ferramenta de visualização linda, totalmente aplicável, né? Com filtros dinâmicos, aparece alguém com Excel que o pessoal começa a falar assim, pô, eu queria fazer daquele jeito também. Eu queria também ter aquele conhecimento. Eu queria também ter aquela exposição. Então, um jeito de harmonizar, claro, gente, estou dando uma resposta de 5 minutos para um problema, para uma discussão que daria para a gente fazer aqui de 5, 6 horas, um dia de workshop para discutir isso para cada uma das organizações. Mas, de uma maneira muito mais simplista ou equilibrada, seria exatamente isso. Um pouco da disseminação do conhecimento, o plano de conhecimento para, né, dados os níveis de trabalho e o acesso às ferramentas, né, que possam ser utilizadas, até para a gente quebrar um pouco o paradigma de que isso é muito complicado e é muito complexo. Eu não quero que no meu primeiro dia de trabalho, no primeiro mês, alguém já saia fazendo um modelo de inteligência artificial, mas entender como ele funciona, o mecanismo e como eu consigo tirar informação útil dele, já é um ótimo caminho para a gente começar a olhar essa visão de data-driven. O Felipe Leal aqui comentou que o pessoal do mercado financeiro não vai largar o Excel nunca. Ah, nunca, 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 eu sei. De novo, se está atendendo, tudo bem, pessoal, não tem problema. Use a ferramenta certa para a coisa certa, né? O A importante coisa é isso. certa, exato, né? É o que eu brinco, só não deixa passar de 1 milhão de linhas, senão o pessoal sofre. Pois é. Nós temos mais algumas perguntas, mas você tem mais slides aí, né? Então, Eu acho que tenho você aqui. poderia seguir e a gente Perfeito, a segue gente nas qualquer perguntas coisa a seguir. já entra na questão. Qual que é a dificuldade de Mas se acesso você aos não se dados? importar, não se preocupe com o tempo, porque eu consultei aqui a produção, a Marcela, e a gente tem passe livre para seguir aqui adiante. Ah, então tá bom, então tá tranquilo. Falando um pouquinho do Então tá acesso aos ótimo. dados. Por que a gente tem esse problema de acesso aos dados e por que o pessoal tem tanto problema? 100% dos dados estão estruturados, eles são aproveitáveis, porque está dentro do RP. 39% dos dados não estruturados são utilizados. Quando eu pego dados de terceiros, só 17%. Então, eu tenho empresas com business gigantesco, com APIs funcionando por aí, e só absorve 17%. Dado de social media, 9%. E aí, quando eu olho outros tipos de recursos de dados, também 9%. Então, você começa a ver uma certa dificuldade em trabalhar só com os dados internos. A gente começa a ter dificuldade, inclusive, de trabalhar com dados estruturados, mas o não estruturado vira o desafio. E aí, o acesso para o dado, aí que eu brinco, né? Aí que a gente tem que romper a barreira do Excel, porque quando eu trago um não estruturado, eu tenho que estruturar ele, e aí é ferramenta, é tecnologia, é mecanismo para poder fazer isso, e a gente conseguir estruturar ele para que ele seja utilizável. Então tem toda essa ciência. E aí, quando a gente fala de documento, né, quando a gente fala do pessoal lá da parte de legal, né, ou fala muito dessa questão de como que a gente consegue trabalhar, por exemplo, com gestão de contratos de uma maneira, uma ferramenta de OCR que transforma aquele texto, aquela imagem, né, de um contrato em PDF, que transforma num texto que seja legível, que eu consiga reconhecer só quem são as partes envolvidas ali dentro de uma base de dados, já facilita muito. E esse tipo de ferramenta, hoje, ela está muito mais fácil de se utilizar, muito mais plug and play. E aí vem uma parte da pesquisa que eu achei que o pessoal foi muito otimista, né? Qualidade de dados. 61% falou que trabalha a qualidade de dados antes de trabalhar o dado, e 39% disse que não. Eu achei que eles foram um pouco otimistas. A gente tem muitas questões com qualidade de dados. Às vezes a gente trabalha mais, e aí o pessoal do dia a dia sabe disso, a gente trabalha mais para resolver discussões de divergência de dados do que discutir o insight em si. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer conciliação, e aí vem a inteligência artificial exatamente, né, a automatização de processos de dados, a inteligência artificial exatamente para a gente quebrar essa barreira do estamos trabalhando com a mesma informação, então não tem questionamento. Se a gente tem divergência, é que a sua visão é só diferente da minha, mas o dado é o mesmo. Aquele dado de receita, aquele dado de sinistro, aquele dado de folha de pagamento, ele é o mesmo para todo mundo dentro da organização. A gente só está vendo com pontos de vista diferentes. E aí é a observação que veio de uma da parte da pesquisa, que é isso, né? A qualidade de dados é considerada uma consideração importante, porque precisa ser definido em um alcance e uma visão corporativa e organizacional. Ele não tem que ser, eu tenho qualidade de dados, próprio pessoal de dados trabalhar com dados. Não, ele tem que ser uma questão corporativa. E aí eu amarro com a questão da cultura de dados em si, né? Aquela pessoa que tem aquela segmentação que ele tira da gaveta,
aquela pessoa que tem aquela família de produto que só ele utiliza para fazer aquele tipo de análise ou aquele tipo de visão. Então, assim, isso precisa ser uma coisa mais corporativa. Claro, quando a gente fala do tamanho das organizações, quanto maior ela, mais complexo, mais os padrões de trabalho com informação têm que ser cada vez mais voltadas à questão de qualidade, porque a gente tem muito problema hoje com qualquer tipo de modelo de desenvolvimento, aferição que a gente vai fazer usando inteligência artificial, de dar uma resposta a um caminho que não é o ideal, exatamente porque a gente está enxergando que os dados não estão qualificados e com a qualidade necessária para a gente poder trabalhar. E o pessoal precisa também ter em mente que a questão do tempo, dos recursos envolvidos vão ser proporcionais a isso, né? Perfeito. Você gasta muito mais tempo. Se você não tem um trabalho de qualidade de dados, você vai ter muito mais tempo no seu desenvolvimento de modelo, fazendo tratamento de dados, tratando os missing values e tudo mais, do que fazendo o modelo propriamente dito, né? Então, você acaba tendo um desvio do recurso. É importante tratar, quanto mais próximo da fonte, melhor. Quantas vezes a gente não foi fazer um modelo de padronização, né, para descobrir padrão, e na verdade a gente acabou achando que o padrão era 0 ou era missing, por falta da informação em si, né? Você está fazendo um modelo de séries temporais ali para pegar uma curva de tendência, você vê que a tendência se perde, porque naquele mês tem um valor totalmente discrepante com aquela questão. Então, assim, a gente consegue fazer atenuações hoje, né? Fazer, inclusive, inferência do dado que está ali como outlier, mas às vezes ele é um outlier mesmo e tem uma explicação plausível. A gente teve um movimento muito interessante que aconteceu com tempos de pandemia, que depois de 6 meses de pandemia, a gente teve que revisar um monte de modelo estatístico, um monte de cliente procurou a gente para revisar modelo estatístico, porque o padrão de comportamento mudou totalmente. Você Em tem uma 3 meses quebra. Isso, em 3 meses de pandemia, o volume, por exemplo, do comércio eletrônico cresceu 10 pontos percentuais, algo que tinha levado 10 anos. Exato. Então, assim, você olha hoje, e aí hoje você olha o efeito contrário, né? Você olha a situação de algumas empresas, não vou citar nome de empresa, algumas empresas aí de comércio eletrônico que hoje estão, né, falando um discurso diferente do pessoal, vamos para a loja, vamos para a rua, né? Precisamos aí ter uma volta desse tipo de movimento, porque, de novo, a gente começou a ter uma saturação do mercado eletrônico, do e-commerce, né? Então, essa visão também ela é importantíssima ali para a gente começar a entender que alguns padrões se quebram. E aí eu ter qualidade de dados e confiança naquela informação exatamente para identificar que aquilo é uma quebra de comportamento e não ser necessariamente um dado que está errado. E se você tiver muito dado, é só seguir a dica aqui do Laulo Jorge Prado. Ele está dando hacking aqui já para o Excel, tá? Se passarmos de mais de 1 milhão de linhas no Excel, use o Power Pivot acessando os arquivos sem carregar no Excel. Boa. Pô, eu pensei que você ia falar de Access, Lauro. Pensei que você ia falar de, faz a Pois é, conexão eu também direto com o achei banco que de ia. dados Access. O velho e bom Access. Vamos, vamos adiante. Vamos seguindo. Enfim, o que vem para o futuro? O que o pessoal está enxergando nos próximos 3, 5 anos dessa pesquisa? E aqui a gente fechar um pouquinho a questão da pesquisa em si. Então, 89% falou de melhorar a eficiência, tá? Dentro da função aí, e ter segurança, e ter essa questão de garantir que todos os dados e as questões de dados estarão cobertas. Então, vamos começar a enxergar qualidade de dados, eficácia na identificação de problema e garantir que aquele problema que eu estou identificando ele é um problema real, né? A gente começa a olhar a velocidade em processos e procedimentos. Então, como que a gente começa a melhorar a especificidade da função? Ou seja, aquele ponto que a gente falou, como que eu começo a tirar um trabalho de conciliação e carregá-la mais para a tecnologia do que para o meu analista, do que para quem está auditando ali, para o trabalho do auditor, fazer o trabalho mais limpo. Necessidade de aumentar a automatização de processos aí mais centrais. Então, quais são as necessidades que eu tenho ali de começar a ter essa centralização? E aí a gente pega um modelo interessante aqui. O 7º item é redução de custo. Porque, na verdade, você vai ter um ganho de eficiência tão grande que quando você olha para a redução de custo, na verdade, você vai querer ter mais gente, mais processos naquele padrão para você poder trabalhar. Então, ele acaba sendo ali, mesmo você tendo ali 52% ainda falando disso, a gente tem aí no ranking ele em 7º lugar, né? Então, a gente começa a trabalhar algumas questões muito mais importantes hoje, quanto a aumentar minha eficácia para fazer identificação de problema, melhorar minha velocidade, ser mais efetivo do que simplesmente reduzir custo e cortar gasto com esse tipo de solução. Então, a gente começa a virar um pouco o jogo dessas pesquisas, dessas visões. E aí é o ponto que eu queria cruzar com o meu iceberg,
Olha a diferença dos pontos de vista de pequenas, médias e grandes empresas. Todas as grandes empresas querem ter o preditivo. É o sonho olímpico. Porque o descritivo está evoluído, o prescritivo está evoluído, o diagnóstico está bem, mas a questão é começar a ter o preditivo. Mais até do que o cognitivo é ter o preditivo. Quando eu vou para as empresas melhores, eu tenho que melhorar ainda diagnóstico. Eu tenho que ser melhor em diagnóstico. Exatamente por não ter uma padronização, por geralmente não tem tanto investimento em tecnologia, não tem tanto essa visão ainda. Então, eu acho legal a gente colocar esse parâmetro aqui, exatamente para a gente começar a olhar um pouco onde a gente está alocado, né? Como que a minha empresa hoje, olhando a questão da auditoria em si, né, auditoria interna ou mesmo prestação de serviço de auditoria, onde eu estou pisando, onde é importante eu ter o meu foco e que tipo de abordagem é mais eficiente dado a maturidade que a gente encontra. Tem algum ponto aí, Oswaldinho? Tranquilo? Não sei como que a gente está de tempo aí, a gente Tranquilo. Eu passou acho 8. acho que é o momento ideal para a gente poder fazer uma das perguntas aqui. Pode ser. Quando a gente está falando aí disso que vem pelo futuro aí, né, para frente, né? A gente tem desafios ainda para as empresas, não somente de acordo com o poste, mas às vezes até de acordo com a área de atuação. E aí uma pergunta aqui do Matheus Pedroso, bastante interessante. Como demonstrar a necessidade de uso de data vis e análise de dados dentro de empresas de núcleo mais engessados, como o pessoal que trabalha com direito, por exemplo? Perfeito. O pessoal do direito, foi o que eu falei, a gente começa a trazer muito mais nessa linha de... Eu vou dar um exemplo prático, tá, de um projeto que a gente realizou. A gente fez uma ferramenta muito simples de gestão de prazo de contrato. Simplíssima de visualização. Era muito tranquilo cadastrar a questão. Os cadastros eram muito mais efetivos exatamente porque eu usava uma ferramenta de OCR para pegar os prazos de vigências. Ele era validado pelo advogado que era responsável, ele validava. E a gente, geralmente, entre 1 e 2 meses de antecedência, criava um alerta simples num dashboard de quantos contratos iam vencer, quem eram os responsáveis e quem eram os validadores. Um trabalho simples de base de dados, mas que trouxe uma eficiência operacional gigantesca e uma mitigação de risco de compliance maior ainda, né? Você tem um cost avoidance de compliance aí gigantesco. Então, como que a gente começa a quebrar, por exemplo, esses paradigmas? Primeiro, nas eficiências de processo também, a gente fez um modelo de distribuição de trabalhos pelas características dos advogados, dados os contratos, para não ficar arbitrário. E aí a gente tinha um forecasting de enxergar quais eram os tipos de contrato, isso aí para uma empresa especializada em financeira. A gente viu alguns modelos que alguns tipos de contrato e de deals que iam ser fechados. A gente conseguia ter essa previsibilidade de propostas que estavam ocorrendo, exatamente para distribuir um pouco o time e as ações do time, com uma especificidade. Então, era muito uma linha. Foi um trabalho bem legal, porque ele puxou um pouco para o Lean Six Sigma, porque a gente tinha quase um tact time de avaliação e de tempo de fechar contrato, o tempo de atuar no contrato, o tempo de assinatura e o tempo de registro. Então, a gente conseguiu trabalhar um pouco nessa linha e acabou, no agrupamento, usando um pouquinho os modelos de analytics, distribuir as características e aí conseguir bem eficiente e quase criou linhas, né, específicas. E aí eu tinha profissionais muito mais eficientes trabalhando com os assuntos que tinham mais adesão ou mais experiência. Eu tinha, inclusive, até um plano de carreira de movimentação nas complexidades dentro do escritório. Isso foi bem legal de ser feito. Então, assim, a gente começa a ir para questões mais operacionais, nesse caso, para conseguir demonstrar, mas usando inteligência artificial, principalmente por ser muito leitura, né, muito OCR, né, muito leitura de documentos, a gente começa a usar essas questões de gestão de documentação também, de histórico, gestão de documento em guardar, né, de parte de reserva de documentos, gestão de backup também, que é muito importante para esse tipo de mercado. E aí a gente chegou até a brincar uma época de jurimetria, mas esse é um outro assunto que deixa aí, senão os advogados ficam muito bravos comigo quando eu falo que a gente dá uma probabilidade de ganhar ou perder um processo específico, dada a característica do juiz, da vara, qual a jurisprudência, quais foram as últimas respostas. Então tem uma série de coisas aí que o pessoal começa a ficar bravo comigo. Eles falam, não, mas vocês vão começar a prever. A gente começa a prever não o resultado, mas o comportamento. Então isso também é um ótimo caminho aí para conseguir trabalhar com essa parte de inteligência artificial, modelar de dados e volume de dados aí para a parte do direito, mesmo sendo extremamente complexo. E aí, de novo, assim como a medicina, a gente vai precisar muito dos advogados, do pessoal que tem conhecimento, para oferir esses modelos, e esse modelo vai ser um associado ao trabalho.
né? Eu brinco que é que nem aquelas máquinas, é que nem aqueles robôs de cirurgia. Ele só vai melhorar a precisão do movimento da mão. Ele vai tirar a tremedeira, vai tirar a imprecisão do movimento, vai fazer o movimento mais correto. Ele só vai melhorar a precisão da análise do contrato, a velocidade na análise do contrato, a precisão na questão de mitigação de risco, de análise de cláusulas, mas ainda eu vou ter alguém operando ele efetivamente e analisando se o que está sendo feito está correto. Perfeito. E eu ainda complementaria o seguinte: como você perguntou, Matheus, como demonstrar a necessidade do uso do DataVis, da análise de dados, se você está precisando vender para o dono do escritório de advocacia, simples, você pode usar o próprio DataVis, né? Você pode implementar um modelo ali que faça, por exemplo, data mining, ou um desses modelos que o Andrei citou, e aí você faz um dashboard ali mostrando como era e como ficou. É muito simples, não tem. A gente é movido a número, todo mundo é movido a número. Na pior das hipóteses, você é movido ao número do seu salário, né? Todo mundo é movido a número. Então, você colocando ali no dashboard como era e como ficou, você começa a demonstrar os ganhos que a empresa está tendo com a adoção de analíticos. Então, assim, é uma coisa quase que natural. Agora, é uma questão de venda. Você tem que deixar de ser um advogado ali no meio do caminho e ser um bom vendedor da cultura, né? Matheus, estratégia grama do vizinho. Deixa a sua grama, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Deixa a sua bem verdinha. Você mostra alguma coisa diferente ali do método de trabalho, do método de controle, de um pouquinho de tempos e movimentos, nada muito complexo, eu acho que você já consegue dar. E de novo, não precisa ser no Power BI e Tableau da vida, hein? Algo mais bem feitinho no próprio Excel aí, voltar ao Lauro, defensor do Excel, né? A gente aí Fica pode show. ser bem feito, assim, algo que seja mais automatizado, mais característico, só de mostrar um pouco de uma visão diferente, que não seja fiz, não fiz, ou aqueles eternos controles de e-mail que o pessoal faz por aí, a gente já consegue melhorar bastante a eficiência aí dentro da visão aí dos grandes escritórios e dos pequenos escritórios de advocacia também. Sem dúvida. Tem E como mais eu disse, pergunta aí, Oswaldinho? Que eu não tô vendo, eu não vejo o chat, rapaz. Tem mais uma perguntinha aqui, porque eu estou acompanhando nas duas pontas aqui. Boa, ótimo. Mas só, antes de fazer a próxima pergunta, fazendo a conexão dessa pergunta do Matheus, ali a gente tem a redução de custo em sétimo, porque a redução de custo ela acaba vindo na conta. E como eu disse, no primeiro momento você não vai ter redução de custo, você vai ter investimento. Mas depois, usando bem o Analytics e a IA no seu dia a dia ali, você vai ter a redução de custo a reboque. Você não precisa colocar ela como foco principal. Ela vai acontecer naturalmente. E aí você consegue, usando qualquer modelo, fazer essa venda. Isso nos conecta em seguida com a pergunta do Carlos Eduardo Correia Coimbra. Já que a gente tem essas barreiras que você apresentou para a gente, para poder chegar nesse estágio que a gente vai ter aqui na frente, dos próximos 3 a 5 anos, muita gente não começou a caminhada, alguns estão no começo, alguns estão no meio, muitos poucos estão mais avançados, né? A pergunta do Carlos é a seguinte: qual a estratégia que vocês utilizam para superar essas barreiras? Se me permite, no Banco do Brasil, eu tenho falado muito o seguinte: transformação cultural é presença constante. Então, a primeira de todas é essa, presença constante. Não adianta você dar um curso para o pessoal e deixar que o pessoal vai lá e faça o curso e acha que eles vão usar no dia a dia. Curso não é transformação cultural. A transformação cultural é um processo que passa por comunicar às pessoas que alguma coisa está acontecendo, passa por mobilizar as pessoas, engajá-las no movimento, passa pela capacitação formal, naturalmente, e passa pelo incentivo ao uso, à experimentação no dia a dia. Mas isso tem que ser de forma constante, permanente, porque se você faz um evento e larga para fazer outro daqui a 3 meses, nesse meio do caminho as pessoas vão esquecer, o pessoal vai voltar para o velho e bom Excel e nada vai mudar. Então, a principal delas é ter um programa de uso de incentivo constante com diferentes ações. E aí, André, me complementa, por gentileza. Não, perfeito. O Carlos Eduardo fez a pergunta da sequência. Ferramentas para a gente acelerar a adoção e uso de Analytics e AI. O que eu coloquei aqui, pessoal? Eu só trouxe 6 exemplos, tá? Só 6, né? Mas a gente tem outros muito mais específicos, e aqui eles estão um pouco gerais, mas a gente pode começar a caminhar. E aqui está muito específico para a auditoria, tá, pessoal? Mas a gente também pode falar um pouco mais. A gente já tem soluções em nuvem plug and play. Já tem soluções ali para poder fazer análises de folha de pagamento, de contas a pagar, de compras, viagem, despesa, todas essas informações de batimento feito em nuvem já.
Aí você fala, pô, André, você está falando de nuvem, virou propagandista, a gente consegue garantir uma série de questões de segurança com essas informações, ambientes controlados, mas que a grande vantagem é, se eu tenho uma volumetria muito grande de dados, eu posso ligar e desligar esses ambientes, né? Ele não me garante auditoria contínua, a não ser que eu tenha investimento para isso, mas ele me garante uma evolução para eu conseguir ter acesso a esse tipo de ferramenta e conseguir ser mais eficiente. Então, a gente consegue identificar não conformidade, vazamento, fraude, erro, erro em modelo, erro em padrão, erro em visualização, com uma solução aí que são independentes de tecnologia, porque a gente só precisa fazer a conexão. Então, o ambiente tecnológico em si, o tamanho da empresa, não vai influenciar tanto. E aí, geralmente, acelera bastante no processo de insight, aí, reduzindo bastante o trabalho da auditoria. E aí, o mais importante, ele não tem limitação do volume de dados. Claro que aumenta o custo quanto maior o volume de dados, mas a gente começa a trabalhar com essa linha mais plug and play. Aí você fala, pô, André, mas a gente consegue ter acesso a essas ferramentas mesmo quando eu tenho um investimento mais baixo? Sim, exatamente pela facilidade e pelo tipo de trabalho que ele é realizado com essas empresas. Porque esse modelo, no nosso caso aqui, ele já é um modelo bem testado, bem utilizado, então a gente consegue fazer uma replicabilidade dele muito boa. E, de novo, é um serviço. Você quebra a barreira de ser um produto de tecnologia para consumir ele como um serviço. Então, você pode ter aprendizado com ele, evolução dele, enfim, aí fica muito mais fácil de você gerenciar. A gente fala muito do Robot Process Automation, né? Muito da parte de RPA, exatamente para matar um pouco aquela questão dos processos que são mais morosos. Então, coisas que têm um volume muito grande, precisam rodar em batch, né? Que precisa de alguém ficar apertando o botão, ou alguém ficar fazendo junção dessas bases, ou alguém ficar fazendo o processo de pega de uma planilha e coloca num sistema. Então, a gente começa a quebrar essa barreira aí com o uso de RPA. RPA tem uma vantagem de reduzir custo operacional muito rápido e trazer eficiência. Tem uma contrapartida que é a gestão. O robô ele gosta de padrão, então quanto mais padrão o processo, melhor. Então, ele se aplica muito bem a empresas que já têm os processos muito bem padronizados e a execução é muito mais fácil de se realizar e muito mais fácil de trabalhar. O robô adora um padrãozinho, né? Ctrl+C e Ctrl+V é com ele mesmo que a gente brinca. Aí tem todas aquelas vantagens, roda 24/7, né? Eu posso ter supervisionado, ele faz self-healing, né? Ele mesmo se cura se ele tem algum tipo de problema com o processo. Ele não faz um processo e para. Se ele dá um problema, ele vai lá, termina a lista e ele retoma a lista para ver se ele teve algum tipo de problema e qual parou. Quais são as outras também? Ferramentas de Natural Language, está ajudando muito nessa questão de pegar dados não estruturados. Então, o pessoal que está trabalhando muito com documentação, imagem, PDF, a gente começa a usar ferramentas aí de Vision AI exatamente para poder trazer e transformar dado não estruturado em banco de dados, facilitando a vida de muita gente. Então, eu quero saber quantas vezes o nome daquela pessoa específica aparece dentro daquele documento. A gente não precisa mais ficar dando Ctrl F, né, para ficar encontrando. Ele já traz um relatório de quantas vezes aparece, qual é o contexto. Eu tenho um descritivo de imóvel lá, uma matrícula de imóvel que tem hipoteca de histórico de 20 anos. Eu preciso saber todas as empresas envolvidas e quais são as atuais. Esse tipo de ferramenta auxilia muito nesse ganho de eficiência, exatamente para poder trazer partes envolvidas, trazer o tipo de avaliação, trazer os dados, por exemplo, de um processo, ler algumas informações que são públicas. Então, isso facilita bastante. A gente tem o Dynamic Risk Assessment, que é basicamente como a gente consegue pegar os dados hoje numa camada visual, e hoje a gente tem muito dado, ele é voltado para o dado estruturado, então a gente consegue pegar dados mais voltados ali ao RP. Então, quando a gente tem um sistema, né, que eu quero fazer uma coisa mais amplificada, a gente faz uma análise de um painel visual com outro ponto de vista, que não é olhar o indicador, mas olhar os indicadores os chaves de risco ali, né? O pessoal fala muito de KPI, né? Agora a gente tem os de OKR, tem o QRI também, agora a gente olhando especificamente para risco. Também é uma ferramenta baseada na questão de visualização, muito voltada à análise de padrão e reconhecimento, muito nessa linha de ter essa visão de mitigação de risco, principalmente quando a gente olha comportamentos repetidos. A gente vê um risco acontecendo e na base de dados, ou dentro do meu RP, ou dentro do meu sistema, eu vejo que aquilo está acontecendo de novo, né? Então, pegar um pouquinho daquele pessoal que faz ajuste em lançamento, pegar algumas coisas aqui, a gente consegue pegar nessas ferramentas.
Tem o Risk Sensing, que é muito baseado nessa questão de ajudar nas análises aí de informações para grandes volumes, também encontrar padrão. Aqui eu já uso um pouco mais de inteligência artificial baseada no text mining. Então, eu começo a pegar, por exemplo, um descritivo operacional e identificar um risco de operação. Um descritivo de uma abertura de chamado e identificar qual que é aquela questão do chamado que está sendo aberto, se aquilo tem uma certa frequência. O tipo de contrato, o tipo de informação que estão sendo colocadas dentro da visão de contratos ou da parte de batimento, por exemplo, de folha, a gente consegue encontrar esses padrões. E a gente chama de sensing exatamente porque, de novo, aqui é o trabalho da inteligência auxiliando no diagnóstico. Eu vou lá e dou a parte do input de que algo estranho está acontecendo, e aí você vai identificar qual que é a pasta na gaveta vai brilhar aos olhos ali para você puxar a pasta certa. E a gente tem uma visão dos Process X-Ray, né, que é basicamente uma ferramenta de olhar processos. Então, para empresas que têm um workflow bem definido, que está utilizando ferramenta, ela também é uma ferramenta em nuvem, ela também consegue fazer um plug and play aqui dessas ferramentas, pegar a informação de RP, de cliente, de quais os principais processos, principalmente os processos mais mapeados ponta a ponta, e também trazer essa visão de risco para a gente conseguir trazer ali e quantificar aí as questões das deficiências de processo. Ele também, o pessoal da engenharia de produção, tem muito similar à OEE, mas olhando muito para a questão de risco e a questão de mitigação também ali, de olhar alguns tipos de problema e antever. Então, assim, essas são algumas ferramentas. No contexto geral, tem vários fornecedores que têm esse tipo de ferramenta já, tem várias pessoas no mercado que já oferecem esse tipo de solução, que é um bom processo para experimentação, né? Então, como mudar um pouco da cultura, como poder trazer essa questão, né? Como a pergunta do Matheus, o Carlos também colocou, o Carlos Eduardo também colocou esse ponto, como que a gente consegue comprovar? Traz um pouco dessas visões, entende um pouco disso. Às vezes tem muitas empresas por aí hoje, muitas startups também estão com bastante apetite de querer mostrar essas tecnologias funcionando, e aí traz para casos reais e a gente consegue aí comprovar valor a partir dessas provas de conceito ou de alguns pequenos MVPs aí bem rápidos para fazer para alguns contextos e conseguir acelerar. Culturalmente falando, aquela questão do nivelamento do conhecimento, como o Oswaldinho colocou, da gente não deixar esfriar a questão de fazer parte do dia a dia e da descrição, né, do trabalho e da parte de trabalho estar voltado a dados, né, não deixar isso ser esquecido, para, de novo, não virar uma questão de uma área só que centraliza e que pareça ser complexo, e pareça ser difícil e que eu nunca vou atingir aquilo. Claro que, de novo, né, tudo dentro de uma curva de evolução. Excelente, excelente. De pleno acordo com isso. O mais legal, você conseguiu falar das ferramentas sem falar de fornecedores. Mas saibam, pessoal, que fornecedores têm múltiplos, tá? Não é um, não, tá? A gente tem, se você for pesquisar, você encontra múltiplos fornecedores para diferentes ferramentas dessas. Em geral, os custos são baixos, principalmente porque você é muito pay-per-use, ou seja, você paga pelo que você usa. Então, Perfeito. principalmente para as empresas pequenas, é uma oportunidade excelente você começar. Algumas grandes empresas, também não vou citar, não vou fazer propaganda para ninguém aqui, né? Ninguém me pagou meu cachê ainda. É... eu vou dizer o seguinte: muitas dessas grandes empresas, elas têm geralmente um pacotezinho de entrada ali que é free to try. Então, assim, um conjunto de crédito de $300, $500, $200, para você experimentar diferentes artefatos aí de IA, né, Andrei? Uhum. Tem ferramenta de visualização que tem 14 dias free, não vou falar qual é. Se você tiver uma parte de base de dados aí de um sistema operacional famoso, tem uma ferramenta que pluga muito bem com o Excel também, que é free. As nuvens, eu acho das três eu posso falar. Azure, AWS e GCP tem bastante desses pacotinhos de $300, $200 para poder fazer esses testes e utilizar o ambiente. Então, assim, tem bastante alternativa para você procurar. Dentro das ferramentas de robotização fica um pouco mais complicado, né? Quando a gente fala de soluções mais plug and play, é importante também ter essa ideia. Aí eu vou puxar um pouco para o meu lado da ciência de dados, né? A gente tem uma arquitetura de dados para poder trabalhar isso, né? Então a gente começa a trabalhar isso mais estruturado, de um jeito que a gente tenha garantir qualidade e governança desses dados, porque aqui segurança da informação é um fator crítico em tudo do que a gente está falando aqui, né? Então, assim, é um outro fórum também, né? Falar de segurança de informação é um outro fórum, uma outra conversa, mas é sempre importante a gente colocar aqui, né? Avaliações de risco de LGPD, avaliações de
de todas essas questões de publicação e segurança de dados, também é importante para a gente colocar e avaliar aqui. Mas, assim, para um free trial, totalmente livre, é bem interessante de fazer. Procurem, tem as questões dos cursos também, das grandes fornecedores desses cursos online, que são bem interessantes, bastante coisa para tirar do V0, né, para você tirar de um status ali de não conheço, para pelo menos entender um pouco das ferramentas, e tem muitas empresas que hoje a gente incentiva a, pelo menos, equipes e áreas específicas fazerem alguns treinamentos específicos, que são às vezes de 8, 10, 12, sei lá, 32 horas, e que são totalmente de graça, né? Então, assim, que é para essa quebra. E aí, se você pegar os grandes fornecedores de nuvem, também tem um incentivo deles de aprendizado. Sem dúvida. E para você formar pessoas, está muito fácil no dia de hoje. Muito, muito fácil. A pandemia ajudou bastante nesse sentido, né? O home Sim, office e o homeschooling vieram para ficar. Então, agora é muito fácil você ter esse alcance. Como eu disse, quando a gente lançou o primeiro BB DataCon Week, que foi um simpósio, uma convenção de ciência de dados do Banco do Brasil, a maior convenção de ciência de dados do Banco do Brasil, eu falei, foi justamente no primeiro ano da pandemia, né? E a gente ia fazer um workshop presencial. De repente, a gente teve que mudar tudo para o virtual. Eu falei, cara, que sensacional, porque agora a gente consegue transcender as barreiras de tempo e espaço. De tempo, porque as pessoas podem assistir a qualquer instante, porque fica gravado. E de espaço, porque você não precisa mais se deslocar fisicamente para estar presente ali no local. perfeito. Esse evento que a gente está tendo aqui hoje é um exemplo muito claro disso. André, acho que você está em São Paulo, né? Estou em São Paulo. Está em São São Paulo, Paulo, eu estou em capital. Brasília. E onde que a gente teria a oportunidade de trocar essas figurinhas aqui, né? Trocar esse bate-papo aqui, se não fosse essa possibilidade que a tecnologia nos abriu, né? Só no setor bancário mesmo. Pois é. Só no setor bancário aí, se eu tivesse aí, porque o pessoal do Banco do Brasil não vem muito para São Paulo, não. É difícil eles virem para cá. É mais difícil, é mais difícil. Mas, enfim, Pessoal, tem dúvidas, foi uma pena. questionamentos? Não sei se tem mais algum. Pois é, a gente tem algum comentário aqui, alguns comentários do Lauro, por exemplo, dizendo que tem muitos serviços que são microserviços em cloud, né? Perfeito. Eu queria fazer um comentário aqui importante. Sabe qual é a situação utópica, assim, o estado da arte do uso de analytics? E eu não estou falando só de auditoria, estou falando de sistemas de controles internos Uhum. como um todo. Era a auditoria não precisar existir. Se a gente conseguisse levar o analytics para a primeira, segunda linha de defesa nas organizações, para a gente poder ter uma atuação proativa, conseguisse implementar sistemas de controles internos completos, com melhor uso, com uso mais eficiente de analytics, o trabalho da auditoria seria um trabalho absolutamente nobre e extremamente pontual. Então, esse seria o estado da arte. Mas a gente sabe que isso é utópico e que nós somos humanos em empresas humanas. Então, sempre vai ter a falha, sempre vai ter a fragilidade, eventualmente vai ter a má-fé de um ou de outro, né? Então, a auditoria é uma função extremamente importante para trazer essa segurança, para trazer esse compliance, para trazer esse conforto para que as organizações continuem trabalhando, continuem fluindo, para que as pessoas tenham segurança em lidar com instituições, e para que a auditoria possa evoluir no seu trabalho, possa cada vez ser mais efetiva, eficaz e eficiente no seu trabalho, os 3S. O Analytics é a ferramenta principal, Analytics e inteligência artificial. E aí, falando de machine learning, deep learning, todo o pacote que gira em torno da ciência de dados, eles são fundamentais. Afinal de contas, o nosso mundo hoje é movido a dados. O nosso mundo hoje é totalmente embriagado por dados. Muita gente brinca que os dados são o novo petróleo, né? Eu falo que não. Os dados, porque o petróleo ele é nocivo por natureza, ele é esgotável, vai esgotar em algum momento, né? E não, a água ela é abundante, extremamente abundante no nosso planeta, ela é extremamente benéfica para a vida, desde que não seja em quantidade abusiva, né? Você não vai mergulhar Uhum. num tanque de água e ir lá para baixo, porque você vai se afogar. Então, você tem que estar preparado para lidar com esse volume enorme de dados. Se você trabalha no ramo de auditoria, se você trabalha numa empresa que precisa de uma auditoria interna, de uma auditoria externa, de uma auditoria independente, você tem que estar preparado e sua organização precisa estar preparada para esse novo mundo que nós estamos vivendo. Perfeito. E, Oswald, eu tinha uma analogia desse negócio que o dado é o novo petróleo. Eu falava assim, então trate-o como? Ele precisa de segurança, ele precisa de um oleoduto, ele precisa ser refinado, ele precisa ser curado,
ele precisa ser tratado, e só aí ele começa a ser consumido, né? Pois é, Mas aí o paralelo excelente. da água também vale, né? Também vale. Porque, Se a porque a gente gente não tratar a água, daqui a pouco não vai ter mais água potável. não Você vai vai ter ter mais um água mundo de potável. água pelo mundo e você não vai poder usar nada. Perfeito. E aí gostei mais da analogia. E aí eu vou falar que 3/4 do recurso de água da Terra tá tudo salgado. A gente precisa ainda adocicar para trabalhar, que é esse bando de dados não estruturados que a gente não consegue ter Exatamente. acesso Por ainda. isso que eu gosto da analogia da água. Boa, vamos evoluir. Eu vou evoluir aqui, eu vou escrever minha teoria com a parte da água agora. Antes eu era com petróleo, agora eu vou usar água, viu, Oswaldinho? Muito obrigado aí pela colaboração. Excelente. Aqui a gente tem Pessoal, alguns comentários. Eu queria agradecer principalmente o pessoal é, aqui, o Cosme, a Ivanete, o Lauro, que passou bastante aqui no chat, o Matheus. Não posso deixar de mandar um abraço, até Maria do Carmo, não posso deixar de mandar um abraço aqui para a Edjanil de Guimarães, que é do Banco do Brasil, que está em todos os eventos em que eu estou palestrando, ela sempre está, parece que ela ótimo, realmente é uma seguidora, e ela está aqui hoje ótimo. também. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. Uma pena, né, que o Franz não pôde participar, ele teve um impeditivo que inviabilizou a participação dele aqui conosco. Mas, André, eu adorei, cara. Foi sensacional. Nosso bate-papo aqui foi fantástico. Gostei muito de ver sua apresentação. E eu estou sempre à disposição, não só do pessoal da Labdata, de vocês que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, e à sua disposição também, André. Sempre Não, precisar, conte perfeito. conosco. Queria agradecer o pessoal do Labdata pela oportunidade aí, pelo convite. Para a gente é sempre importantíssimo estar participando, discutindo e falando um pouco sobre os assuntos aqui. Esse mundo de dados aí, trabalho aqui só com o Nadeloge, trabalho com ele há 11 anos, então a gente já passou bastante coisa aqui, bastante questão de evolução. É sempre bom a gente ver o pessoal tá evoluindo e como está evoluindo. Daqui a pouco vai vir essa pesquisa de 2023, a gente pode voltar aqui para discutir o que ela evoluiu, o que ela não evoluiu, e a gente tem essas questões dos nossos aprendizados aqui também. Agradecer o seu input também, foi muito legal dividir essa discussão com você. É muito legal assim a gente ver pessoas que também têm muitos pontos de vista diferentes. Eu não sou um auditor de raiz, né? Eu trabalho com um processo de auditoria muito no foco de dados, mas também trabalho com outras indústrias, outras competências e outras disciplinas em dados aí também. Então aqui a gente trabalha no modelo cross. Então muito obrigado pelos inputs, muito obrigado pelo aprendizado aí também, pela troca de ideias. Agradecer o pessoal do Labdata aqui, a professora Alessandra também, que fez o convite, o pessoal aí que está organizando. Muito obrigado, pessoal. Para todo mundo, uma boa noite aí e um bom restinho de terça. Valeu, André, muito obrigado. A você que esteve conosco, aliás, antes de agradecer a você que esteve conosco, eu gostaria de agradecer muito a professora Alessandra Montin pela confiança, pelo convite, né? E gostaria de agradecer também a Marcela que esteve conosco, acompanhando aqui na produção, a assessoria, a Patrícia que fez a abertura. E não se esqueça, o Festival de Inverno do Labdata não acabou. Amanhã ainda tem um roundtable executivo com Maurício Magaldi, que é diretor de criptoestratégia e host de Blockchain Insider e Block Drops Podcasts, é difícil falar, né? E o Bernardo de Souza, que é CTO e cofundador na Maestro ABM. E eles vão falar sobre um tema que eu citei hoje, que eu falei, olha, fique antenado, porque isso está extremamente conectado com análise de dados, extremamente conectado com auditoria, que é a importância do blockchain para análise de dados. E aí, pessoal, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação, conte conosco sempre que precisar, entre em contato com o Andrei, tem os nossos contatos aqui no site da Labdata, e até a próxima. Continue por aí. Tchau, tchau.